Rita Matias dispõe de 8 minutos. Deputada, faça a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e aos demais Srs. Presidentes aqui presentes também. Cumprimentar também o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado aqui presentes. Sr. Ministro, hoje estamos aqui nesta audição a discutir na especialidade um orçamento para a área do ambiente que, na verdade, já foi aprovado. Temo até que esta audição seja uma perda de tempo, na medida em que esta nova maioria já mostrou ao que vem numa postura de quem quer, pode e manda. E, portanto, a maioria que se diz dialogante tem sido manifestamente uma maioria de bloqueio e censura. Mas importa também sublinhar que este orçamento foi aprovado na generalidade por esta maioria, mas contou com a aprovação de forma envergonhada, através da abstenção, dos deputados únicos do LIVRE e do PAN. Fica claro que para o PAN a política ambiental do Partido Socialista é aceitável e que o Ministério do Ambiente está em boas mãos. Já o apoio do LIVRE a este orçamento socialista é apenas sintomático da relação de namoro entre o Sr. Deputado do LIVRE e o atual Sr. Ministro das Finanças na Câmara Municipal de Lisboa, talvez numa tentativa de criar ciúmes ao antigo parceiro de Jeringonça, e refiro-me ao Bloco de Esquerda. Neste cenário, o Chega é por isso a única força política nesta Assembleia que tem uma visão completamente diferente para o país, nomeadamente para as questões ambientais. Uma visão que diz que é preciso dizer chega de hipotecar o futuro ambiental para as novas gerações. É que nos últimos 6 anos a máquina de propaganda socialista em todas as matérias, mas sobretudo nas questões ambientais, fez crer que Portugal fez avanços significativos, neste caso, na área da promoção e da proteção ambiental. Contudo, a realidade vivida pelos portugueses comuns é completamente diferente. É uma realidade de quem enfrenta uma seca extrema, com poucos ou nenhuns apoios do Governo Central. É uma realidade de quem se vê obrigado a abandonar, sobretudo o interior, à procura de melhores condições de vida, acentuando então o drama da desertificação. O Portugal real é aquele em que os pequenos proprietários, nomeadamente nas aldeias do interior, e falo maioritariamente dos nossos avós, são completamente abandonados pelo Estado, por exemplo, no processo de limpeza de matas. Pessoas que se veem entregues a si próprias, em zonas marcadas pela falta de mão de obra, e que o único apoio que vem por parte do Estado é a visita das patrulhas da GNR a intimá-los para procederem a esta limpeza. Caso não tenham meios de a fazer, contam com coimas pesadas que abalam as suas miseráveis reformas, isto porque não têm meios de proceder a esta limpeza. Sr. Ministro, não considera que esta temática que nos convoca a todos pede que se encontre uma solução eficaz para evitar os incêndios florestais, sem, por outro lado, penalizar estes pequenos proprietários? É que este problema revela um erro na elaboração das políticas públicas ambientais que tem sido levada a cabo pelos sucessivos governos socialistas. É que a estratégia seguida tem sido com base na punição, na aplicação de multas, coimas, na multiplicação de organismos e, acima de tudo, na multiplicação de taxas que atualmente são mais de 600, que penalizam sempre o contribuinte português, sem gerar verdadeiramente sensibilização ou mudança de comportamento. Olhando para este orçamento, vemos um corte de 53% na área da sensibilização, comparativamente ao orçamento anterior. No entanto, no que toca às taxas ambientais, o Governo foi muito solícito a incluir os artigos para a sua atualização. Este tipo de pedagogia coerciva tem o efeito contrário, Sr. Ministro, e convidava-o agora a fazer um pequeno exercício prático e a imaginar-se no dia-a-dia do português comum. Imagine que o Sr. Ministro vem comigo ao supermercado. Verá na minha geração, certamente, alguma sensibilização para esta temática, porque é frequente vermos atualmente alguns jovens adultos com sacos reutilizáveis. Já na sua geração, e sem qualquer tipo de sectarismo, e peço desculpa, vemos ser mais frequente que os 10 cêntimos cobrados pelo saco de plástico não impedem que o cidadão vá para casa com menos plástico. A única coisa que resulta é que aumenta a conta do cliente. E, portanto, a diferença entre as nossas gerações foi apenas na exposição à educação ambiental. E por isto, a aposta deveria de ser na educação, sobretudo a educação intergeracional, e não na punição. É necessário educar para a responsabilidade ambiental, para a contenção, para o consumo responsável, uma vez que o corte feito neste orçamento foi precisamente em matéria de sensibilização. O Sr. Ministro está em condições de admitir aqui que as chamadas taxas verdes não têm objetivos de mudança de atitudes, mas sim, por outro lado, servem apenas o propósito de alimentar as gorduras e as clientelas do Estado? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Começava por tranquilizá-lo, dizendo que não tenho qualquer problema com a democracia. Aliás, até somos bastante gratos à democracia, porque foi fruto desta democracia que passámos de um deputado eleito para 12, sendo agora a terceira força política. No entanto, devolvo o comentário dizendo que, se calhar, não somos nós que temos problemas com a democracia e que esta maioria que se dizia dialogante não tem sido assim tão dialogante e o Orçamento de Estado tem sido exatamente um sinal disto. É que, na verdade, os senhores ministros convocaram para o diálogo o PSD Madeira, o PAN, o LIVRE e a Iniciativa Liberal e estiveram dispostos a negociar com todas estas forças. Mas decidiram ignorar, por exemplo, os 400 mil portugueses que votaram no Chega. E, portanto, temos que perceber aqui, se calhar, quem é que tem alguma dificuldade em aceitar a democracia, certamente não é o Chega. Passava, então, à segunda questão, que seria mais relevante e que não é de matéria de opinião, é que dizem-nos os dados que 75% das casas portuguesas são energeticamente insuficientes, ou seja, as habitações portuguesas não estão preparadas para o frio ou para o calor. Esta questão ganha outros contornos quando se traduz em perdas de vidas. E é verdade, é que em Portugal ainda há quem morra de frio, sobretudo no interior e principalmente a população mais idosa. A pobreza energética é isto mesmo, a incapacidade da população suprir as suas necessidades térmicas. Mais uma vez, somos a cauda da Europa nesta matéria e ocupamos o 25º lugar no ranking europeu, sendo por isto um dos piores países ao nível do desempenho energético, um dos países com maior nível de pobreza energética. Este é um desafio transversal à sociedade portuguesa, mas que penaliza sobretudo as pessoas mais pobres, que não têm recursos para aquecer as suas casas e que acentuam a sua pobreza investindo os seus recursos para colmatar esta falha. A resposta para estas pessoas tem sido manifestamente insuficiente. O INE divulgou hoje mesmo que a inflação atingiu o valor mais elevado dos últimos 29 anos. No que toca a matérias energéticas, os preços aumentaram aproximadamente 27%. Neste momento, Sr. Ministro, a botija de gás custa cerca de 31 euros, praticamente o dobro do preço praticado em Espanha, cuja é aproximadamente 13,5 euros. O Sr. Ministro acha que este apoio temporário, e reforço que é temporário, uma vez que acaba já em junho, portanto, um apoio que propõe de 10 euros para a aquisição de uma bilha de gás resolve alguma coisa? Um cidadão em condição de pobreza energética vai deixar de ser pobre com este apoio de 10 euros? E lance também outra questão. O anterior governo criou o programa Vale Eficiência, um programa que pretendia mitigar a pobreza energética através do financiamento de materiais e equipamentos para melhorar o desempenho energético nas habitações de famílias economicamente vulneráveis e ou energeticamente pobres. Este programa previa para 2021 a atribuição de 20 mil vales. No entanto, os dados do Fundo Ambiental indicam que foram concedidos apenas cerca de 3 mil vales. Estes dados demonstram um desfazamento deste programa, que se prevê até 2025, com a realidade. Um programa que coloca como condição para a obtenção deste apoio a obrigatoriedade da casa ser propriedade do pobre energético. Pessoas que vivem em habitações sociais estão automaticamente excluídas. As pessoas que habitem numa casa arrendada, e que são tendencialmente os mais jovens ou os mais idosos, estão excluídas também. O próprio vale também é desadequado. Quem é que consegue fazer uma reforma profunda e necessária com 1.300 euros mais IVA? Ninguém, e os resultados estão à vista. Num cenário como o descrito, não se percebe porque é que não houve um reforço orçamental a este projeto, nem um aperfeiçoamento do mesmo já no presente Orçamento de Estado. Ainda no âmbito do Fundo Ambiental, vemos outros programas em que o cidadão deve realizar a despesa e esperar, posteriormente, a comparticipação do Estado. Como é que um idoso com uma pensão de 278 euros poderá amealhar a verba necessária para proceder às reformas na sua habitação? Já os jovens, que não conseguem ser proprietários porque não conseguem aceder a créditos à habitação, não conseguem precisamente aceder a este programa. A pergunta que lhe faço é: continuarão os jovens a ser excluídos destes programas? É que isto é nada mais, nada menos do que uma forma camuflada de austeridade. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Orçamento de Estado de 2022 revela alguns déficits, sendo até preocupante a inexistência de qualquer referência a temas estruturais, como a necessidade de diminuição da dependência energética face ao exterior. E retomo esta questão porque o Governo continua a ignorar o contexto de guerra e a subsequente crise energética e económica, não demonstrando qualquer estratégia para a necessária soberania energética.
O cenário mudou e, neste momento, a prioridade do país e da Europa não deve ser a transição climática ou digital, mas sim, precisamente, a independência face ao exterior nesta matéria. Enquanto na Alemanha e em Espanha se reabrem centrais de carvão, em Portugal continuamos a promover a hipocrisia ambiental. Fechamos as nossas centrais de carvão para ir comprar energia à Espanha, produzida precisamente em centrais de carvão. No fim do dia, a fatura ambiental é exatamente a mesma, mas Portugal apresenta bons resultados lá fora. É ou não isto uma hipocrisia mascarada com uma falsa preocupação ambiental? E se a questão da transição energética antes da guerra na Ucrânia tinha como único objetivo a preservação do meio ambiente, atualmente a estratégia passa sobretudo pela renúncia ao gás russo. A Fundação Dissenso lançou o debate sobre esta questão, destacando que os novos planos de transição energética europeia conduzem ao aumento da dependência do mercado chinês, que realizou nas últimas décadas um forte investimento no setor da energia limpa no bloco europeu. O cenário é de que nos libertamos de um bloco geopolítico que merece repúdio pelas práticas e atrocidades cometidas para aumentarmos a dependência a outro bloco que é nada mais, nada menos um dos países mais poluentes do mundo e que, no que toca à violação de direitos humanos, é igualmente condenável e reprovável. Neste sentido, a questão que coloco é muito objetiva. O facto deste orçamento não demonstrar qualquer caminho para a soberania energética é um lapso, é um esquecimento, é ignorância na matéria ou há de facto algum plano para a soberania energética nacional? Obrigada, Sr. Ministro.